Bom, então vamos lá, tá? Olha só, uma questão que é marcada pelo Simondon, tá? E que vamos dizer assim, que ele faz uma, a grande distinção, né, com relação à metafísica clássica, né? No caso aqui a metafísica aristotélica, tá? É que o problema do aristotelismo, né, do ilemorfismo, é que quando ele pensa o problema da individuação, tá, ele não leva em consideração a relação do indivíduo com o meio. Tá? Essa questão ela só vai surgir, né, ou seja, essa relação, principalmente no caso do ser vivo, né, ela só surge no final do século XVIII. Tá? E nós vimos, né, que o grande problema aqui, né, é que todas as formas de entendimento sobre essa questão da relação do indivíduo com o meio pressupõe, de um lado, um princípio de individuação ao modo aristotélico, ou seja, de que existe um princípio anterior à própria individuação, né? Por isso que eu indiquei a leitura do texto do Foucault, né? Sobre o Cuvier, né? Porque o Cuvier, quando ele coloca o problema do indivíduo, né, ele está no molde aristotélico, tá? Na medida em que ele pressupõe um plano de organização, né, que seria, vamos dizer, seria anterior ao próprio indivíduo, ou seja, que seria a própria condição da existência do indivíduo, no caso do ser vivo. Uhum. Tá? Por outro lado, os pensadores, aí no caso aqui, seriam os transformistas, né, e os evolucionistas, né, que colocam o problema da organização, né, em sua relação com o meio, ou decorrentes do meio. Tá? Então, tanto no caso do Cuvier, né, que vai pensar um princípio de individuação anterior ao próprio indivíduo, né, da mesma forma como os evolucionistas e os transformistas vão pensar a individuação a partir de um meio que seria anterior à própria individuação. Tá claro, né? Tá. Uhum. A grande questão que o Simondon coloca é que o processo de individuação, ou seja, a ontogênese real, tá? Ao contrário da ontogênese, vamos dizer assim, abstrata, tá? Vamos usar aqui essa expressão, né? Na medida em que coloca a ontogenia como sendo uma recapitulação da filogenia, tá? Eu estou colocando aqui abstrata em oposição ao concreto, tá? Em oposição ao real. Tá? O que o Simondon vai colocar é que a ontogênese real, né, ela não só produziria o indivíduo, mas ela produziria também esse par indivíduo-meio. Tá claro? Uhum. Não haveria nenhum princípio anterior ao próprio processo de individuação, da mesma forma que o meio não seria anterior à individuação. Ou seja, tanto o indivíduo quanto o meio
surgiriam de forma concomitante com o processo de individuação. Está claro isso aqui? Tá claro. Marisol, tu ficou numa posição ótima, porque agora eu posso te ver. Agora tu só vivia escondida, né? Agora não, tu achou uma posição boa que aí dá para pegar os dois aí, né? Valeu. É que esse computador aqui também é maior. É o computador dela. Ah, é? Então tá certo, É. né? Tá certo. Então tá claro aqui o problema, né? Então, Tá. o que vem a ser, o que vem a ser exatamente essa questão do meio? O que vem a ser um meio para o Simondon? Tá? Ele usa a expressão de meio associado. Tá? O ser, né? E é que o ser é o indivíduo, da mesma forma como Aristóteles, tá? O ser traria consigo um meio associado. Né? O que vem a ser exatamente esse meio associado? Olha só, ao contrário da biologia, tá? Que quando pensa o meio, né? Ela faz uma distinção entre meio e ambiente. Tá? O meio, propriamente dito, é aquilo que é também chamado de nicho, o nicho ecológico. Tá? Por definição, o nicho ecológico seria uma projeção externa do patrimônio hereditário, do patrimônio genético. Tá claro? Ou seja, Tá claro. o nicho que é o meio do vivo, tá? Ele é constituído por elementos bióticos e abióticos. Tá? Ou seja, os bióticos seriam os elementos vivos que participam daquele meio, ou seja, as suas fontes de alimento, né? Os seus predadores, né? Tudo isso com aqueles seres com os quais eles se associam. Tá? Tudo isso seria o elemento biótico. Tá? Enquanto que os elementos abióticos seriam justamente o clima, a temperatura, dependendo, por exemplo, dos animais aquáticos, o pH, a salinidade, tá? da água. Né? Tudo isso seriam elementos abióticos que constituiriam, vamos dizer assim, o nicho ecológico daquele ser. Tá bom? Então é por isso que se diz que o nicho ecológico seria uma projeção exterior do patrimônio genético, né? Na medida em que a organização do ser vivo está intimamente ligado com as relações que ele tem com o mundo exterior. Tudo bem aqui, né? Tudo bem. Bom, então vamos deixar isso aqui, vamos fazer que nem receita de bolo, tá? Reserva, né? A gente faz a reserva aqui, né? Ora, só que quando a gente observa um ser vivo, tá? E esse modelo aqui que eu estou pegando aqui pelo ser vivo, no caso do Simondon, vai ser também para o mundo inorgânico, tá? Para a individuação física, é o mesmo modelo, tá? Ainda que tenha algumas diferenças, tá? Eu espero na próxima aula fazer a distinção da individuação física, da individuação biológica e da individuação psíquica, tá? Para a gente depois poder pensar em individuação psicossocial, tá? Mas essa relação entre a individuação e o meio,
é válida para todas as formas de individuação, seja física, seja biológica, ou vital, ou psíquica, ou psicossocial, ou mesmo também a individuação técnica. Tá? Que ele vai chegar, vai levar essa questão da individuação até a técnica. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, no caso do ser vivo, tá? Existe uma questão aqui. Porque você tem o vivo, ele está numa relação com o meio exterior, não é isso? Tá? Ele tem uma relação com o meio exterior. Mas, por sua vez, o vivo também ele é constituído por um meio interior. Tá claro? Então, olha só. Vamos pegar como exemplo um ser simples, tá? Uma ameba, tá? Que é um ser unicelular, tá? O que separa o meio interno do meio externo é a membrana da célula. Claro? Só que essa membrana, que opera uma separação entre o meio externo e o meio interno, ela é ao mesmo tempo um elemento de comunicação entre os meios. Tá? Quando nós vamos estudar histologia, né? Tem uma médica aqui, né? Então ela sabe muito bem disso, né? Nós estudamos a histologia, isso aí se vocês pegarem qualquer livro de biologia de 2º grau, né? Quando você pega a célula, vai estudar a célula, ou os componentes celulares, a membrana está incluída como parte integrante da célula. Isso, é. Mas se nós formos observar funcionalmente a membrana celular, nós vamos ver que ela não pertence nem à célula, nem ao meio exterior. Ela está entre. A membrana é alguma coisa que está entre os meios, na medida em que ela é um elemento de comunicação. Tá? Tanto é que a membrana celular é chamada de uma membrana semipermeável, porque ela permite a passagem, não é de qualquer coisa, não é de qualquer elemento, né? E mais, esse processo, por não ser qualquer um, é um processo seletivo. Tá? E além de ser seletivo, ele é ativo. Tá? Por quê? Sim. O processo do vivo implica a manutenção diferenciada do meio interno com relação ao meio externo. Tá claro? Por exemplo, no caso da ameba. Tudo bem, Homero? Tudo bem. No caso da ameba, por exemplo, né? Se não houvesse esse processo da membrana celular, não haveria diferença entre meio interno e meio externo. Ou seja, não haveria ameba, não haveria a individuação vital aqui no caso. Tá claro? Sim. Então, há um processo seletivo que se dá na membrana, né, que permite que o aparecimento de um meio interno que se distingue do meio externo. Tá claro? Tudo bem, Homero? Tudo bem. Neto, fez uma cara de espanto. Não, que eu estou olhando a luz da câmera. Esse computador aqui, como é novo, a luz acende. Tá certo.
Só uma coisa que eu ia falar. É no texto do Foucault, ele mesmo fala que... Oi. Alô, alô. Caiu a ligação. Mas... Não, caiu a ligação. Começa tudo de novo. Porque tu estava falando no texto do Caiu? Foucault, aí caiu a ligação. No texto do Foucault, ele fala que está lidando com questões paradoxais. E essa que você colocou seria uma delas, né? Exatamente. Né? Falar da individuação é mergulhar no paradoxo. Tá? Na medida em que nós podemos dizer, né, e aqui usando o Deleuze, né, que a individuação é uma dobra no meio. Tá? Essa dobra. Tá? Por isso que eu escolhi falar de uma célula, num ser unicelular, que fica mais fácil, já que um ser pluricelular é um pouquinho mais complexo. Tá? Falar desse meio interno, meio externo, é um pouco mais complexo, porque as células, por exemplo, do corpo humano, né, elas têm um meio externo a ela, mas esse meio externo à célula é interno ao organismo. Tá entendendo? Uhum. Então, por isso que eu preferi usar a ameba como exemplo, né? Porque fica mais fácil para a gente entender esse problema. Tá? Porque a minha questão aqui não é nem o meio externo, nem o meio interno. É esse meio associado. Uhum. Tá? Por isso que eu fiz questão de marcar que a questão do nicho ecológico, que a biologia trata como sendo o meio do vivo, mas esse meio ele é anterior ao próprio vivo. Né? Se a gente for pensar em termos darwinistas, né? O vivo ele tem que se adaptar ao meio. O vivo aqui não se adapta ao meio, aqui o vivo constrói o seu próprio meio. É como se ele fosse um passivo, assim, nesse sentido, né, ao meio, né? Exatamente. E não é, você tem um meio abstrato, né? Ou podemos chamar de meio geográfico, tá? Uhum. No qual ele se inseriria. Não é a questão do meio associado do Simondon, tá? Uhum. Então, olha só. Em biologia, ou em fisiologia mais especificamente, existe uma noção chamada de equilíbrio homeostásico. Tá? Ou seja, pelo equilíbrio homeostásico, o indivíduo mantém a sua organização, ou seja, entender que a organização aqui não é só a estrutura anatômica, mas é a relação entre a estrutura anatômica e as funções que aquele ser exerce. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Então, olha só, o equilíbrio homeostásico, tá, é justamente aquele que vai dar, né, vamos dizer assim, vai garantir a individualidade. Olha só, não é individuação, é a individualidade daquele ser. Tá? Uhum. Mas na medida em que esse ser está numa relação de troca com o meio, ele está num processo de desequilíbrio. Sim. Tá claro? Então há um processo ativo do vivo para manter esse equilíbrio homeostático, ou seja, essa sua diferenciação com relação ao meio externo. Uhum. Tá claro, né? Porque, tá claro. Por exemplo, né, já que a gente está falando aqui da ameba, as substâncias que estão no interior da ameba, tá, são as mesmas substâncias que estão do lado externo. Pegar, por exemplo, o sódio. Tá? O sódio é um íon
que nós vamos encontrar tanto no meio interno quanto no meio externo. Só que existe uma diferença entre o meio interno e o meio externo. Tá claro? Tá claro. Como existe uma alta concentração de cloro no meio interno, a tendência é o sódio entrar. Por exemplo, ele entra por osmose. Só que ao entrar o sódio, ele desequilibra o meio interno. E aí, com o sódio, vai poder entrar também água. E entrando água, chega um momento que a célula não aguenta, ela estoura. Ou seja, ela se desindividualiza. Não é isso? Então, essa célula ela tem que manter um princípio ativo, que ela tem que estar jogando o sódio o tempo todo para fora. Tá? Na realidade, é uma relação aqui entre sódio e potássio. Né? Então, ela tem um mecanismo aqui, que é conhecido como bomba de sódio, que é uma enzima, que é a sódio-potássio ATPase, que está na membrana da célula, que ela começa a jogar principalmente o sódio para fora. O sódio entra e a célula manda para fora. Né? É como o caso daquele do barco que está furado, né? Entrando água, né? E tu vai jogando água para fora e a água vai entrando. Tu joga para fora e a água vai entrando. Então a célula está sempre nesse processo, né? De individuação. Ou seja, o equilíbrio homeostásico é na medida em que o que entra na célula é neutralizado pelo que sai. Ou seja, é igual a zero. A equação é igual a zero. Então você tem um estado de equilíbrio. Então nós vimos que, tradicionalmente, se trabalha ou se pensa a relação do vivo com o meio, né, na relação de equilíbrio estável com uma instabilidade exterior. Tudo bem? Sim. Ora, esse equilíbrio é dado pela homeostasia, ou seja, essa equação que é igual a zero. Só que olha só, esse meio associado que o Simondon está falando é esse meio, ou melhor, é a composição desse meio interno com esse meio externo. Tá? Por quê? Porque no processo de individuação, ao mesmo tempo que surge o indivíduo, surge esse meio exterior. Estão entendendo aqui o problema qual é? Tá? Então, o meio associado é essa composição entre o meio interno e o meio externo. Mas isso não quer dizer que esse meio associado seja uma indiferenciação. Tá claro? Porque, na realidade, é esse meio interno, ao ser vivo, associado a esse meio externo. Homero, tu tá muito sério, cara. Não, eu tô entendendo, rapaz. Tá? Não é que tá muito sério. Eu tô, é. Tá com uma cara muito séria. Está concentrado. Por quê? Porque se você pensar, né, já que esse meio associado é o meio interno mais o meio externo, o que você teria, a soma dos dois, seria uma indiferenciação. Mas não é isso que ele está falando. Tá? Esse meio abstrato seria um meio indiferenciado. Mas como o meio não é anterior à individuação, tá? Esse meio ele surge no próprio processo de individuação,
Então ele é a composição do meio interno com o meio externo. Só que o meio interno é o meio diferenciado. Então o que você tem aqui na realidade, para que haja o equilíbrio homeostásico, é necessário que haja uma diferença de potencial. Tá claro? Tá claro. É essa diferença de potencial que o Simondon vai chamar, aliás, não é o Simondon, ele vai buscar na física, de equilíbrio metaestável. Metaestabilidade. Ou metaestabilidade. Metaestabilidade. Por quê? No caso do equilíbrio homeostásico, né, é uma equação igual a zero. No equilíbrio metaestável, não há uma equação igual a zero. Ela é sempre diferenciante. Tá? Ora, a membrana aqui, que vai permitir a individuação, tá? É aquilo que o Deleuze chama, gosta muito de usar essa expressão de membrana disjunta. Membrana o quê? Disjunta. 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 Tá? O Deleuze usa muito essa expressão, principalmente no Lógica do Sentido. Tá? Por quê? Porque na membrana, porque como ela não é nem interna nem externa, ela é um entre. Estão me ouvindo? Alô? Agora então vou ter que voltar aqui. Como a membrana ela não é nem interna nem externa, estão me ouvindo? Tá. Ela não é nem interna nem externa, portanto ela é entre. Ela é um entre. E por ser o entre, é justamente ela que faz a disjunção do meio. E aí você tem o indivíduo, o meio interno e o meio externo. Mas na medida em que é justamente ali na membrana que nós vamos ter a individuação, vai ser marcada a individuação, né? O que nós vamos ter é um processo contínuo de diferenciação. Por isso que a individuação, principalmente a individuação vital, é uma individuação permanente. O vivo está sempre numa individuação permanente. Por quê? Ele está sempre nesse jogo, né? Como eu disse na vez passada, né? A definição de vida, né? Conjunto de funções que resiste à morte, esse processo é sempre contínuo, ou seja, é perpétuo. Né? O vivo ele é marcado por esse processo de individuação perpétua, ou seja, contínua. Tá? Ao contrário da individuação física, que é dada de uma vez só. Mas isso é quando pegar, na aula que vem, eu vou marcar isso com mais força. Tá? Fala aí. Pode dizer que ao mesmo tempo em que ele seleciona, ele captura. Seria isso? Captura no sentido de compreende Porque eu estou lendo um livro do Lazarato, do Maurício Lazarato, e ele fala de uma teoria das capturas, né? E eu pensei nisso, não sei se tem relação com isso. Tá, mas não coloca a captura aqui agora não, tá? Que a gente vai para um outro departamento, aí já é uma questão mais complexa, tá? Mas vamos chegar aí, tá? Mas não é isso aqui que eu estou colocando aqui no momento, tá? O que eu quero marcar aqui é essa relação do indivíduo e do meio, tá? Que a individuação é um processo que resulta, entre aspas, na relação indivíduo-meio. Tá claro? É isso que eu quero marcar aqui, tá? Porque para entender exatamente o que vem a ser esse meio associado, tá? Esse meio associado tem a ver justamente com esse processo de seleção do meio a partir do vivo.
Uhum. Tudo bem, Marisol? Joia. Então, olha só. Eu vou fazer um corte aqui, tá? E vou pegar uma outra questão para complementar isso aqui, tá? Nós vamos sair um pouquinho do Simondon para depois retomar lá na frente, tá? Eu vou pegar um cara chamado... É um biólogo, na realidade ele é o fundador, podemos dizer assim, né? De uma disciplina na biologia chamada etologia. Tá? Etologia com T, tá? Etologia, tá? Que é o campo em que estuda o comportamento animal, tá? Eu estou falando do X-School, Jacob von X-School. Tá? Todos conhecem? Já ouviram falar? Não, não conheço não. Pô, mas tu, leitor do Deleuze, não conhece o X-School? Nunca ouviu falar? Nunca ouvi, rapaz. Ou não lembro, né? Aquele texto que eu posso até depois passar para o Homero, que eu te passei um outro texto, um outro cara estava associando o X-School com ele. Uhum. Por isso que eu pensei aí. Tá perfeito, tá perfeito. Vou dar uma checada nisso. O X-School, tá? Ele tem uma obra que é fundamental, que se chama Mundo dos Animais e Mundo Humano. Tá? Ele desenvolve a teoria do Umwelt, ou seja, mundo próprio. Uhum. Ah, eu acho que eu tô lembrando. Sim, sim. Tá? Eu li. O Deleuze não para de citar ele. Tá? Tá perfeito. Acho que eu tô lembrando, sim. Ele faz uma oposição entre Umwelt, que é o mundo externo, ou seja, o mundo próprio, e o Inwelt, que é, não sei se a pronúncia é essa, porque eu não sou alemão, então não tenho pretensões a ser alemão, né? Então, o Inwelt seria o mundo interno, tá? Só que esse mundo próprio, que é externo, o X-School ele vai diferenciar, agora eu não me lembro a palavra alemã, né? Ele vai diferenciar do Umwelt, né? Que ele chama de o mundo geográfico. Tá? Podemos também dizer de um mundo objetivo. Tá? E o X-School ele começa a trabalhar uma questão, tá? Sobretudo quando ele vai fazer um trabalho em cima do carrapato, o famoso carrapato do Deleuze. Né? Deleuze não para de se servir do carrapato, né? Chega até o ponto de dizer que o carrapato é um animal verdadeiramente filosófico. Por que ele está dizendo isso? Não é só para tirar onda com a cara dos filósofos. Não é nada disso. É que ele está vendo uma coisa a partir do trabalho do X-School, né? É que ele começa a ver o seguinte, que o carrapato, ou seja, a sua organização anátomo-fisiológica está fundamentada sobre 3 princípios, tá? Que o Deleuze, com a sua leitura de Spinoza,
chama esses 3 princípios de afetos. Então, toda a estrutura anatomofisiológica do carrapato está fundamentado em cima de 3 afetos, ou seja, o comportamento do carrapato, né, se dá a partir desses 3 afetos. Ele não precisa de mais do que 3 afetos para poder se caracterizar, né, com aquilo que ele é, ou seja, com o seu ser, com a sua individuação. Tá? Quais são esses afetos? Tá? O primeiro é a luz. Apesar do carrapato ser cego, ele percebe a luminosidade. Então, quando o carrapato nasce, o carrapatinho nasce, né, ele tende a migrar, ou seja, a subir para o alto das árvores, ou da vegetação, né, para o alto da vegetação, de onde ele se encontra. Ele procura ficar num ponto mais alto possível. Né? Então, esse é o primeiro afeto do carrapato, a luz. O segundo afeto, ou segundo princípio, seria o ácido butírico, que é uma substância que é encontrada no suor dos mamíferos. Tá? Então, o olfato é o outro afeto do carrapato. Então, quando ele sente a presença do mamífero através do olfato, né, dessa substância que é o ácido butírico, o carrapato se solta da onde ele está, né, e cai em cima do mamífero que está passando no local. E aí o carrapato procura uma área quente, porque a área quente e destituída de pelos é onde ele vai encontrar uma camada superficial de vasos sanguíneos. E aí o carrapato se cola ali e começa a sugar o sangue. Até que, no caso, o carrapato aí é a fêmea, né? Ela estoura, né? Ela cai, né? Ela suga o sangue até ela estourar, até ela não aguentar mais. Por quê? Porque o sangue é que serve ao carrapato para ajudar na fecundação dos ovos que estão na fêmea. Né? Por isso que o X-Ray diz que, que isso aí seria o festim de morte do carrapato, porque ele vai sugando sangue até estourar. E aí volta o ciclo novamente. Então, esses 3 afetos, e é que eu estou usando uma expressão deleuziana, né? Esses 3 afetos é que constituem o mundo próprio do carrapato. Tá claro isso aqui? Tá. Tá claro. Tá sim. Tá claro. É isso que o Simondon chama de meio associado. Porque a distinção que ele vai fazer, ou melhor, a separação, né, que no processo de individuação, né, marca essa distinção entre meio interno e meio externo, ou meio interior e meio exterior, né, se dá por uma relação, e aqui eu estou jogando com Deleuze e o Spinoza do Deleuze, né, pelo campo dos afetos. Entendendo aqui, por afeto, né, e aqui é Spinoza, tá, por afeto é justamente esse campo potencial. Tá claro? Tá claro? Uhum. Tá? Ou seja, esse campo potencial é o que o Simondon chama de pré-individual. Tá? Pré-individual, porque
é a condição de possibilidade para a individuação, ou seja, essa diferença de potencial que se dá num sistema. No sistema que você tem um sistema interno, numa relação com o externo, que vai constituir um sistema próprio. Tá? Então, o que nós temos na individuação é justamente que o processo de diferenciação do ser implica, né, a manutenção do pré-individual. Está claro aqui? Está claro. Perfeito. Por isso que ele pode falar de um meio associado. Esse meio associado não é o que os biólogos chamam de nicho ecológico. O nicho ecológico é alguma coisa que pressupõe esse meio associado. Na medida em que o nicho ecológico são relações estáveis que o ser mantém com o meio. Ou seja, uma relação de equilíbrio, como semelhante ao equilíbrio homeostásico. Tá? Só que existe um elemento aqui que é uma diferença de potencial no qual o indivíduo ele não para de se reconstituir enquanto indivíduo. Vamos usar essa expressão aqui. Tá claro? Por isso que, para Simondon, o indivíduo é chamado de fase. Aquilo que nós chamamos de indivíduo, né, ou aquilo que Aristóteles supunha ser o indivíduo pronto, acabado, ou seja, o real enquanto tal, o Simondon está dizendo, olha, isso aí é apenas uma fase do ser. O indivíduo não é o ser, mas é uma fase do ser. E sendo fase do ser, ele está sempre num processo de defasagem ou de defasamento. Perfeito. Então, a totalidade do ser aqui não é o indivíduo enquanto tal, mas é o indivíduo e seu meio associado, que é uma diferença de potencial. Por isso que, para Simondon, ao contrário da tradição aristotélica, né, que faz uma distinção entre ser e devir, não foi isso que nós falamos logo no início do nosso curso? Foi. Né? Ora, o Simondon ele não para de mostrar que o devir seria uma dimensão do ser. Que na medida em que a individuação, que é o ser, ele traz consigo esse meio associado, que é essa diferença de potencial, tá? Então o devir, que é o que vai se dar nessa DDP, tá? Nessa diferença de potencial, né? Esse devir, ele se apresenta como sendo uma dimensão do próprio ser. Ou seja, ser e devir não são noções excludentes, são noções complementares, podemos dizer assim. Tá claro? Tá claro. Tudo bem aqui, Marisol? Pensando numa... Tudo bem. Fala aí. Não, tô pensando aqui num negócio que... O problema é que eu não sei onde é que eu li, mas é do Deleuze. Ele fala que... Não sei se tô certo. Ele fala que o ser como tendência, como algo que tende, né? É uma tendência. O ser é uma tendência. Se você pensar aqui, né, nesse processo de defasamento, então ele é sempre uma tendência, né? E pensar em tendência é pensar em limite. Tá? O ser é o limite. Não é o céu que é o limite, é o ser que é o limite. Acho que não sabe do que eu estou falando. Falando de um programa que tinha antigamente, que era o céu é o limite. Né? Mas não é, o limite é o próprio ser. Né? Por isso que ele é tendência. Né? Ele nunca está no seu acabamento. Ele está sempre num processo, num devir.
É claro aqui? Claro. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver outra coisa. Fala então, fala. Tem um determinado momento lá no texto do Foucault que ele fala de unidade do plano, né? Mas é o plano que de seria organização. É o plano de organização. De organização, tá. Eu não estou falando aqui de que plano seria? de organização. Tá. Aqui eu estou falando de um plano de imanência. Tá? Para usar uma expressão de Deleuze, que é um plano de imanência. Tá? Por quê? Na medida em que o que eu tenho aqui é um campo de diferença de potencial, tá? Esse meio indiferenciado, ele é indiferenciado, mas ele também é uma condição de possibilidade na medida em que esse meio, na realidade, ele não é indiferenciado, ele tem essa diferença de potencial. E é nessa diferença de potencial que vai surgir, vai permitir, né, a individuação. Tá? Então, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Então, olha só. Nós vimos que com Aristóteles, né, ele tinha um problema terrível, porque na medida em que como o indivíduo se apresenta, ou se apresentaria como sendo real enquanto tal, ele tinha um problema para conseguir determinar. Há um barulho esquisito aí. Agora passou, tá bom. Ele tinha um problema de como eu posso ter um princípio anterior ao próprio real. Porque pensar um princípio anterior ao real, tá, é pensar esse princípio como real. Ora, mas se o real é o indivíduo, que é o composto de matéria e forma, como eu posso pensar um princípio anterior? Isso é um problema para o ilemorfismo. Mas vamos ver que no caso do Simondon, não há esse problema, porque o indivíduo, enquanto sendo uma fase do ser, ele pressupõe algo que é pré-individual. E sendo pré-individual, né, ele é a condição de possibilidade da individuação, ou seja, da manutenção do indivíduo enquanto individuação e, é claro, do pré-individual como parte do processo de individuação. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Sim. Olha, isso aqui vai gerar um problema aqui. Desdobramentos, melhor dizendo. Desdobramentos no campo da ética, no campo da teoria do conhecimento, no campo da filosofia política e no campo da estética. Tá? Porque o que ele está pensando aqui como individuação, como sendo invenção, como sendo produção. Perfeito. Tá claro? No texto do Foucault, em determinado momento, ele fala tanto vamos dizer assim, da individuação, né, ou do indivíduo, colocando como problema, né, Foucault coloca como problema o indivíduo dentro da biologia, né, como também dos autores da biologia, né, o próprio autor como problema, como algo que é problemático.
Mas o indivíduo ele é problemático desde o advento da filosofia. Porque o indivíduo é diferença. O indivíduo é diferença. Tá? E é pensado a diferença, no caso aí, como sendo uma diferença no interior de uma identidade. Porque o ser, e aqui nós estamos pensando aqui Aristóteles, o ser é o indivíduo. Tá claro? Que é aquilo que existe. É claro. No sentido de ser, no sentido de existência. Mas ele é também, o ser também é aquilo que consiste, que faz com que o indivíduo seja aquilo que ele é, ou seja, a essência. E a essência, ela é universal. Tá claro aqui? Tá? Então o indivíduo ele é problemático, sim. Tá? No caso do Simondon, o indivíduo também é problemático, na medida em que ele problematiza a sua própria existência. Podemos colocar dessa forma. Na medida que ele é um processo de individuação contínua. Tá? É por isso, inclusive, que o Simondon vai colocar que a questão da individuação, tá, não é uma oposição entre o ser e o não ser. Ou entre o um e o não um. Tá claro? O que ele vai dizer é o seguinte, que a individuação é um plus, é um mais. E caiu aqui. Caiu ali do Edmar. Hoje. Olha só, é um mais, é um plus. Por quê? Porque você tem o indivíduo e o pré-individual. Entendeu aqui? Entendi. E peraí, o Edmar saiu, agora eu tenho que fazer com uma jogada aqui. Peraí, só um momento. Tá. É até bom para guardar a volta dele, né? Não, é por causa da gravação. A minha imagem desloca quando sai. Pronto, agora voltou. Né? Porque tem esse problema. Quando sai alguém, a minha imagem desloca do lugar que está gravando. Tá? A minha imagem vem aqui para o cantinho. Tá? Então eu estava falando aqui do mais, né? do plus, né? Desse plus que você tem na individuação. Você tem o indivíduo e você tem esse meio associado, que é justamente esse pré-individual. Esse pré-individual é o campo afetivo. Interessante. Legal. Bacana. Está entendendo? Por quê? Porque o pré-individual é esse estado de tensão. No pré-individual você só tem um estado de tensão. E é nesse estado de tensão que vai surgindo a individuação, mas ao mesmo tempo mantém esse estado de tensão, porque você tem um meio associado. Esse meio associado é um meio tensional. Ou seja, é o afeto, é o campo afetivo. Tá? Isso aqui eu teria que dar um suporte um pouco maior, tá? Que seria trabalhando um pouco o Spinoza. Tá? Eu vou fazer isso agora. Pena que o Edmar saiu, desconectou. Daqui a pouco ele volta. Se ele não voltar, ele vê o vídeo. Ele vê o vídeo depois. Né? Eu estou fazendo gravação por áudio aqui hoje, né? Né? Só o áudio. Aí depois te mando. Não, tudo bem. Marisol, você conhece alguma coisa de Spinoza? Muito pouco.
Muito pouco. Não, o Edmar agora vai entrar, quer dizer, a minha imagem vai deslocar. Ele parece que ele está online já. Para mim apareceu online aqui. Ó, tá voltando. Aí já mudou aqui de vez, de novo. Espera aí que eu vou voltar minha imagem aqui para cá. Não, aqui é uma... Agora foi... Ah, não, agora voltou. Tá bom, agora entendi. Agora eu entendi por que na primeira gravação ficou aquela imagenzinha pequenininha. Agora entendi o porquê. É que eu cliquei no lugar errado. Tá bom. Parou na endividação é um plus, né? Parou ali. Não, eu estou falando que no caso desse plus aqui é porque você tem individuação, né? Ou seja, o indivíduo mais o pré-individual, que é mantido, porque você tem esse estado de tensão, tá? A individuação. Por isso que o Simondon não para de dizer que o indivíduo é o teatro da individuação. Porque o indivíduo é esse campo tensional. Tá claro? É claro. E eu ia entrar agora no Spinoza. Porque eu estou colocando esse pré-individual, estou associando ele com o afeto de Spinoza. Tá? Para a gente entender isso aqui. Tá? Para entender esse campo metastável, esse equilíbrio metastável. Tá? A gente só vai poder entender, de um lado, né, pela física, né, ou seja, pela DDP, né, que você só tem trabalho se você tiver uma diferença de potencial. Se não tiver diferença de potencial, não tem trabalho, né? Ou seja, não tem individuação. Tá claro? Tá claro. Mas olha só. Vou tentar fazer com o Spinoza aqui assim, bem rapidinho, tá? Só para a gente articular aqui, justamente por causa da questão mais tarde, no terceiro módulo, eu vou trabalhar muito com Deleuze. Então, já estou trazendo aqui um Spinoza para a gente poder associar com a questão simondoniana, né? Ou seja, a gente já fazendo aqui uma tabelinha aqui Spinoza com Simondon para facilitar a nossa vida lá na frente, quando a gente pegar o Deleuze. Olha só. O Spinoza ele coloca uma questão, né? Aliás, uma questão que se divide, né, entre uma questão, vamos dizer assim, da filosofia da natureza, ou seja, da física, e uma questão teológica. É simultaneamente física e teológica aqui, tá? No campo da física, é o que ele chama de natura naturante, tá? Ou natureza naturante, né? No campo da teologia, é Deus, tá? Vamos deixar o campo teológico de lado, tá? A gente poderia até entrar pelo lado da teologia, mas vamos pegar o lado da física, que aí facilita também a nossa vida aqui, né? Então o Spinoza ele faz uma distinção entre uma natura naturante, que é a natureza, né? E a natura naturada, seriam os seres organizados, tá? Mas olha só,
Eu vou ter que voltar um pouquinho aqui na questão teológica, assim. Não vou poder deixar ela de lado, não. Porque olha só, quando ele traz a questão teológica, ou seja, Deus, né, por definição, Deus é uma potência infinita de ser afetado. Uhum. Mas esse ser afetado significa dizer que ele é, ou melhor, que ele não é limitado por outro ser. Claro? Sim. Esse ser afetado aqui significa que ele preenche essa afecção, né, por um processo de expressão. Tá? Sim. Se expressando. Podemos usar aqui uma expressão, um termo, podemos dizer assim, como criação. Vamos dizer assim, tá? Para facilitar aqui a nossa vida. Tá? Ainda que seja uma relação um pouco incorreta, tá? Para não dizer bastante incorreta, tá? Mas só para facilitar aqui um pouco. Tá? Então, olha só. Na medida em que ele preenche esse poder de ser afetado, né, por suas afecções, ou seja, por suas criações, né, ele se expressa, ou ele se expressaria a partir de infinitos atributos, tá? Na medida em que Deus é uma potência infinita. Então ele se exprimiria ou se expressaria a partir desses infinitos atributos, do qual nós só conhecemos dois, que é extensão, ou corpo, e pensamento. Uhum. Tá claro? Uhum. Então, o corpo, assim como o pensamento, seriam atributos de Deus. Uhum. Tá claro? Tá. Vamos deixar o pensamento de lado. Vamos ficar só com o atributo corpo. Tá? Uhum. Ora, é pelo atributo corpo ou extensão, tá, que Deus se expressa em seus modos existentes. Tá claro? Sim. Tá? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos? Mas vai ficar Mais ou claro menos. aqui. Se ele se expressa nesses modos existentes a partir de uma potência afetiva, de um poder de afetar e ser afetado. Porque os modos, por isso que eu falei que Deus ele tem essa potência afetiva, mas ele não é limitado por um outro corpo. Agora, os modos não. Os modos eles têm um poder de afetar e ser afetado. Uhum. Tá claro? Tá claro. Sim. Tá? Sim. Ora, mas na medida em que esses corpos individuados, tá, são uma potência afetiva, Uhum. poder de afetar e ser afetado, eles estão numa relação ou num estado de tensão entre os modos. Ah, sim. Ou seja, esse atributo que Spinoza está falando, né, é o que Simondon chama de equilíbrio metaestável. Uhum. Tá? E se esses modos são
seres individuados ou seres organizados, esse atributo, corpo ou extensão, é aquilo que o Arthur e depois o Deleuze vai chamar de corpo sem órgãos. Ou seja, esse atributo corpo, tá? Que é um equilíbrio metastável, que é o que Deleuze chama de corpo sem órgãos, é um estado tensional por excelência. Tá? Por isso que Spinoza pode fazer no campo da física essa distinção entre natura naturante e natura naturada. Porque a natura naturada é a natureza organizada, ou seja, a natureza individuada. Enquanto que a natura naturante é esse estado de tensão. Só que, ao se individuar, enquanto natura naturada, ela traz consigo a natura naturante. Já que a natura naturada é uma expressão da natura naturante, ou seja, de Deus, no caso, uma questão teológica, do problema teológico. Tá? Se nós formos pegar do ponto de vista causal, tá? Tá? Ora, todo efeito traz consigo a sua causa. Ou melhor, ele é envolvido por sua causa. Se nós formos pensar pelo ponto de vista causal. Tá? Então, no caso da individuação, enquanto um processo, né, de individuação, ou seja, enquanto efeito, traz consigo a sua causa, ou seja, o ser pré-individual. Então, você não tem um ser individuado sem ter consigo esse ser pré-individual. Tudo bem, Marisol? Tudo. Tá? Vocês dois aqui no canto estão muito sérios. O Edmar até que está mais relaxado, mas vocês dois estão muito sérios. Né? A gente está prestando atenção, anotando. Estou anotando aqui. Ó. Então, olha só. A minha cabeça está fazendo. Tá fazendo associações, mas eu não sei se são associações corretas. Vamos com calma, com calma. Tenta não buscar fora da questão, tenta fazer as associações aqui dentro. Dentro da questão. Tá? Porque olha só, o que está sendo dito é isso. Você não tem uma individuação, tá, separada, ou seja, melhor dizendo, você não tem um indivíduo independente da sua imanência, ou seja, dos elementos pré-individuais que constituem aquele ser. Ou seja, você não tem um indivíduo fora do campo ou fora do seu meio associado, ou seja, fora do seu campo afetivo. Tudo bem aqui ou complicou? Não, tá muito bem. Tá bom. Lógico. Porque justamente é isso que o Simondon chama de uma ontogênese, ou uma ontogenia real, na medida em que ela parte dos elementos que vão constituindo a própria individuação, e não a partir de um modelo abstrato que seria a filogenia, né, se distinguindo da ontogenia. Porque, para Simondon, até a filogenia é um processo de individuação. Já que nós estamos falando de evolução aqui, né?
no caso do processo de evolução, do processo de evolução das espécies, né? A especiação é um modo de individuação. Tá claro isso aqui? É claro. Mesmo porque, num certo, ainda eu vou fazer um jogo aqui com uma palavra que o Simondon vai usar, mas eu não tô, no momento aqui eu não estou usando no sentido que o Simondon usa, tá? Que é que toda individuação ela é sempre coletiva, de uma certa forma. Coletiva aqui no sentido de população. Tá? Porque se a gente for pegar pela biologia, por exemplo, a noção de espécie em biologia é apenas uma noção nominal. Aquilo que nós chamamos de espécie nada mais é do que uma população. Uma população gênica. Num estado vamos dizer assim, perfazendo aquilo que se chama de um pico adaptativo. Tá? É isso que nós chamamos de espécie, nada mais é do que uma população de genes num dado pico adaptativo. Tá? Aqui já é uma noção de genética de população. Tá? Então, toda individuação, ela, num certo sentido, é uma individuação de populações. Tá? População de átomos, população de células, né? E vai por aí fora. Tá? Por quê? Porque o que nós temos é sempre um estado de tensão, e o estado de tensão é sempre múltiplo. Tá claro? Tá claro. O corpo sem órgãos seria esse estado de tensão, né? Justamente seria esse estado de tensão, ou melhor dizendo, vamos usar aqui a expressão do Simondon, esse estado de equilíbrio metaestável. Tá? Por quê? Porque é um princípio imanente. Tá claro? Seria o plano de imanência. A própria metaestabilidade, tá? É justamente esse campo de imanência, esse plano de imanência, melhor dizendo. Tranquilo isso aqui? Sim. Está tranquilo. Essa aula aqui, ela é um pouquinho travada, porque eu estou dando algumas noções, alguns conceitos do Simondon, próprio ao Simondon. Tá? Sim. Nós já vimos aqui, entramos aqui a questão da metaestabilidade, o pré-individual, né? A noção de meio associado, né? Então é complicado, porque eu estou tentando dar aqui, vamos dizer assim, essas noções que são próprias do Simondon e que ele usa de uma maneira muito peculiar. A própria noção de ontogenia, né, já não dá para ser comparada com o que a biologia chama de ontogênese. Tá? O que ele chama de ontogênese, o que o Simondon chama de ontogênese, é sinônimo de ontologia genética. Enquanto a ontologia aristotélica, tá, é uma ontologia abstrata, o que o Simondon está pensando em termos de ontologia é a gênese do indivíduo. Porque o Aristóteles, quando ele vai dar a gênese, né, no caso aí ele usa o termo geração, né, que está pensando em termos de movimento, né, a gênese é sempre gênese do novo. O Aristóteles não trabalha a gênese do novo, ele está pensando o quê?
a reprodução de um modelo ou de uma forma. Uhum. Tá claro isso aqui? Tá, sim. Por isso que ele fala de uma ontologia genética, como sinônimo de ontogenia. Tá? Ao passo que, no caso da biologia, a ontogenia, como ela se opõe à filogenia, né, ela deriva da filogênese, ou seja, a ontogênese, ou seja, a gênese do indivíduo, é uma recapitulação da história da espécie, ou seria a recapitulação da história daquela espécie. Tá? Por que se coloca dessa forma? Tá? Porque quando a gente trabalha com embriologia comparada, nós observamos que quanto mais próxima é uma espécie da outra, mais tardio é a diferenciação dessa espécie no processo embrionário. Se você pegar, por exemplo, um embrião humano, um embrião de um cachorro, um embrião de uma galinha, ou um embrião de um sapo, nós vamos ver etapas muito próximas, muito semelhantes. Conforme vai se diferenciar, se distanciando, tá? Mais tardia a diferença vai aparecendo. Tá claro isso aqui? Tá Se claro. você pegar, pena que para achar ali onde uma série de fotos para mostrar essa caracterização, né? Talvez na aula que vem aí eu já mostro com calma. Você pega, por exemplo, esses embriões, na fase inicial, você não consegue distinguir quem é quem. Você não consegue distinguir um embrião humano de um embrião de um cachorro, muito menos um embrião de uma galinha ou um embrião de um sapo. Isso na fase inicial. Tá? Conforme vai se desenvolvendo o processo de embriogênese, né, de acordo com a distância filogenética, tá, mais tardia a diferença vai se apresentando. Por isso, se diz que a ontogênese é uma recapitulação da filogênese, ou seja, como se é claro que essa tese, mesmo a biologia já rebateu isso aí, tá? Mas ele está pegando essa noção, né? O Simondon está pegando essa noção do Haeckel, né? E está deslocando o problema, tá? Então, na realidade, você não tem uma história da espécie no desenvolvimento do embrião. Tá? Ou seja, a ontogênese do qual se refere o Simondon na realidade, é a geração de um ser próprio. Tá? Ou seja, é uma invenção. Porque toda individuação ela é invenção, ela é diferença. Não uma diferença segundo um tipo. Mas o tipo, ele vai surgir a partir da individuação. Se nós formos pensar em termos de evolução. A diferença é anterior. Ou seja, o indivíduo ele é anterior à espécie. E aí, nesse sentido, ele não está trabalhando na mesma chave, vamos dizer que esse desenvolvimento embrionário sugeriria, né? Iria sugerir, né? Eu não estou trabalhando nessa chave. Não. É porque a impressão que... Não, tá. Fala, continua. Porque
Não, porque quem olha assim dá a impressão de que vamos dizer assim, a diferença está submetida à repetição, né? Não é isso. Não. O que você tem aqui como diferença, tá? É o próprio processo de individuação. Uhum. Tá? Porque, veja bem, tomando a questão da embriogênese, tá? Cada fase da embriogênese é o ser. Cada fase é o ser. Então você tem uma fase, se você pegar, você tem a fase de blástula, a fase de mórula, sabe? São etapas, né, de um processo embriogênico, né, mas que, na realidade, essas etapas não passam de fase. Ou seja, há um processo de individuação contínua que continua após o nascimento. Uhum. O vivo, ele está sempre num processo de individuação perpétua. Ao contrário da individuação física. E nós vamos ver isso na aula que vem. Tá? A individuação física, ela é dada de uma vez só. O que você tem é a repetição de um padrão. Tá? Que aí você tem um crescimento. O processo de individuação, quando ela se dá, a individuação física, ela se dá de imediato. A individuação vital ou biológica é uma individuação que ela está sempre partindo, vamos dizer assim, de um ponto zero. Ela está sempre retornando e sempre se diferenciando. Por isso que a individuação é sempre um processo, é sempre um estado de devir. Uhum. Não sei se está claro isso aqui. Tá claro. Sim. Um estado de tensão, né? Seria, né? A mesma questão quando a gente for pensar a individuação psíquica. A individuação psíquica, ela também opera sobre esse mesmo princípio. Ainda que vai ter algumas distinções aqui. Tá? Mas o princípio, por isso que para ele, e aqui eu vou introduzir aqui um termo, tá? Mas que eu só vou trabalhar com calma na aula que vem. Tá? Por isso que para Simondon, a individuação é um processo de transdução. Tá? Um processo de transdução. Tá? Eu não vou poder desenvolver isso aqui, porque é uma questão complexa, tá? Mas o que nós podemos já de antemão colocar é que a transdução ela pressupõe um estado de ressonância entre as estruturas de um sistema. A transdução seria, vamos dizer assim, a entrada de um elemento estrutural ou estruturante, tá? Que vai, vamos dizer assim, constituir uma estrutura dada, ou seja, num sistema. Tá? Então a gente marca isso aqui, que na aula que vem eu vou entrar por aqui. Tá? Tá perfeito. Beleza. Perfeito, muito bom. Tá ótimo. E essa noção de transdução, só a título vamos dizer assim, de informação, né? É um termo que, apesar de ser muito utilizado em microbiologia, tá? Porque tem a ver com um processo de captura, que no caso entraria a captura, tá?
dos bacteriófagos, ou seja, de vírus que infectam as bactérias, né? Eles infectam as bactérias para usar o DNA da bactéria, né? Na realidade, eles infectam o DNA da bactéria, né? Para usar todo o aparato fisiológico, né? Da bactéria para se reproduzir. Só que nesse processo de reprodução do vírus, né? O vírus captura parte do material genético da célula hospedeira, no caso da bactéria. Né? Uhum. Então, ele captura e incorpora. Tá? Só que ao incorporar, aquele DNA entra num processo estruturante, ou seja, numa diferenciação. Aquele vírus que se reproduziu, não se reproduziu no mesmo, numa cópia. Se reproduziu numa diferença. Por isso que combater vírus é complicado. Porque o vírus não para de mutar num processo de mutação constante. A mesma coisa num processo mais lento, as bactérias. Elas também fazem um processo de transdução. Tá? Antes delas se dividirem, tá? Algumas cepas de bactérias, elas pareiam, né? E começam a trocar material genético. Eles não estão fazendo reprodução sexuada, não. Tá? É simplesmente pegam um fragmento e fazem troca de fragmentos aleatórios. Né? E aí sim, depois sim, elas se reproduzem assexuadamente. Só que aí já é uma diferença. Tá? Uhum. É isso que se chama transdução. Tá? No caso do Simondon, quando ele vai usar esse termo transdução, ele está muito mais afinado com a maneira como o Piaget emprega o termo transdução. Tá? Na sua epistemologia genética, né? Ele vai buscar essa terminologia de transdução, né? Para pensar o desenvolvimento, né? Ou a gênese, né? do processo de cognição. Tá? E o processo de cognição em Piaget é transdutiva. Ou seja, não é nem dedutiva nem indutiva, mas transdutiva. Uhum. E aí eu posso retomar aqui a questão que vai estar muito ligada às questões da biologia, que é, principalmente quando a gente trabalha em termos de alguns processos, principalmente os processos neuronais, né? Que é a distinção entre gênese e epigênese, que em termos, fazendo uma comparação aqui com a teoria do conhecimento, nós teríamos dedução e indução. Uhum. Tá? Edmar, está me ouvindo? Edmar congelou. Edmar congelou. Porque é o seguinte, a transdução é um processo que é entre a dedução e é o intermediário entre a dedução e a indução. Porque olha só, podemos colocar também, né, um paralelo como a relação entre inato e adquirido. Eu sabia que a minha imagem ia pular. Homero, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, rapaz. Não é que saiu a tua imagem, agora tá ela congelada. Oi, pronto. Né? Que agora já botei aqui no lugar de novo. Olha só.
Eu não vou trabalhar indução e dedução agora não, porque não seria motivo para uma aula isso, tá? Mas a gente coloca aqui como correlato, né, ao inato e ao adquirido, tá? Porque a indução é um processo que implica a experimentação, a experiência, tá? Ou seja, é um processo em que eu parto de um particular para chegar a um geral. Tá claro? Claro. Tá? Então eu parto da experiência. Tá? Já a dedução já seria a partir de elementos da própria razão, ou seja, de ideias inatas. Se a gente for usar aqui a expressão cartesiana. Tá? Eu parto de ideias inatas e vou tirando as minhas conclusões. Tá? Ou seja, eu parto do geral e vou para o particular. A transdução, na medida em que ela é intermediária entre a dedução e a indução, ou seja, entre o inato e o adquirido, tá? O que nós vamos ter é que, na transdução, os elementos que constituem um sistema, né, ele é modificado a partir de um processo de reestruturação da produção ou da invenção ou da criação de uma nova estrutura. É a entrada de um elemento numa estrutura, ou seja, dentro de um sistema já estruturado e modificando esse sistema. Tá? Como é o caso, por exemplo, do bacteriófago, que ao infectar uma bactéria, né, e se reproduzir, né, ele se reproduz trazendo um novo elemento, constituindo uma nova estrutura. Tá tudo bem aqui? Tudo bem. Tá? Então, na aula que vem, eu vou mergulhar mais a fundo nessa questão da transdução, né? E aí vamos trabalhar a noção também de ressonância interna. Poxa, perfeito. Perfeito. Tá claro? Excelente. Super Muito claro. boa aula. Que aí a gente vai poder fazer a distinção entre os vários estados, vamos dizer assim, tá? Depois a gente melhora isso, tá? Os vários estados de individuação, ou seja, a individuação física, a individuação biológica ou vital e a individuação psíquica. E aí a gente fecha esse bloco. Tá ótimo. Tudo bem? Perfeito. Maravilha. Muito bem. Tá bom? Bom, Fantástico. para quem estava aqui no início da aula dizendo que ia dormir, então, pelo menos, eu acho que a aula não foi tão ruim, já que perdeu o sono, né? Sinal de que a aula foi boa, né? Só foi. Foi ótimo. Eu estou fazendo minhas anotações, né? Eu vou passar essas anotações para formato de computador, né? Depois eu te passo. Eu anoto tudo. Tá certo.